Salmo 30. Tema: uma celebração pelo livramento concedido por Deus. A segurança terrena é incerta, mas Deus é sempre fiel. Autor: Davi. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis. Louvem o teu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. O Salmo 30 é repleto de ação de graça, pelo grande livramento recebido pelo salmista. Ele enfrentou uma enfermidade que o deixou à beira da morte. Somente Deus podia livrá-lo. É um salmo inspirador. Há muitas e preciosas lições nele. Muitos estudiosos atribuem sua autoria ao rei Davi. Primeiro, o salmista exalta a Deus. No versículo 1 diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. No primeiro momento, o salmista exalta a Deus por um motivo bastante específico. A sua vida foi maravilhosamente salva das garras da morte. Alguns estudiosos acreditam que os inimigos citados no texto são físicos, ou seja, adversários que tentavam tirar a sua vida. Outros acreditam que esses inimigos esperavam vê-lo morto após um período de enfermidade grave pelo qual passava. A alegria dos ímpios seria fruto da morte do servo de Deus. No entanto, essa satisfação foi tirada pela poderosa intervenção do Senhor. A recuperação do salmista deu a ele outra oportunidade de vida para cumprir com maior extensão e convicção a missão a ele destinada. Segundo, o clamor e a cura. No versículo 2 diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. O servo enfermo clamou e o Senhor Deus lhe deu vida no lugar da morte. Substituiu a doença por saúde. Recomeço em vez de fim. Muitas pessoas, ao saber que estão com uma doença grave, desistem de viver. Se a medicina diz que não tem mais jeito, elas entram em desespero. Não é assim com os que conhecem o Deus de Israel. Por muitas vezes, o Senhor Jesus curou enfermos e ressuscitou mortos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, segundo Hebreus 13:8. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103:3. Os antigos hebreus quase sempre ligavam a doença ao pecado. Veja o exemplo de Jó. Nessa época, mesmo que a enfermidade não fosse vista como julgamento contra o pecado, seria considerado falta de fé buscar curas naturais. O salmista ainda é puxado pela morte. No versículo 3 diz assim: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida.
À medida que o salmo se desenvolve, percebemos como foi intensa a adversidade do salmista. Neste ponto, ele está fisicamente tão debilitado que a sua sensação é que vai dormir e nunca mais vai acordar. Se pudéssemos pintar um quadro, veríamos um homem de cama com rosto pálido e lábios esbranquiçados, sentindo o gosto amargo na boca e com uma poderosa falta de apetite. Apesar de sentir a morte tão de perto, ele não desiste da vida. Ele é fortalecido pela esperança de que o Senhor Deus o ouvirá. Sua expectativa é então confirmada e a sua vida é poupada. O salmista louva a Deus. Versículo 4 diz: cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. O salmista, agora sarado, consagra um culto de gratidão ao Senhor. Esta sessão é um convite à adoração. Ele convida outros servos de Deus para celebrar, agradecer e adorar a memória da santidade de Deus. Isto é, a lembrança de sua fidelidade desde os dias do patriarca Abraão até hoje. O convite do salmista é para louvar a um Deus que foi fiel, é fiel e continuará sendo fiel. O favor de Deus. No versículo 5 diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Para a pessoa temente a Deus, todas as formas de dificuldades, incluindo a enfermidade, são apenas questões temporárias. Apesar de o sofrimento do salmista ser intenso, profundo a ponto de levá-lo à beira da morte, durou pouco tempo, quando comparado com a quantidade de alegria resgatada. O Salmo 30 mostra que a ira, o julgamento de Deus são instrumentos de seu amor, visando o melhor para o ser humano, não a sua destruição. Vemos isso na missão de Cristo, onde o próprio Jesus salva a nossa alma e nos livra da condenação. Ele não foi enviado para condenar o mundo. Todos os juízos de Deus são atos de amor, mesmo quando nossa incompreensão os torna absurdos. Portanto, não importa o quão difícil seja a situação, ela é passageira, momentânea. Se você crê, Deus encherá seu peito de alegria e a lembrança da dor será esquecida. Lições de vida. No versículo 6 diz: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. O Salmo 30 nos ensina uma grande lição. A vida é feita de fases. Nós jamais podemos desprezar a presença de Deus, conforme Eclesiastes 3. O estado de bonança fez o salmista pensar que nunca sofreria um mal permanente. A adversidade foi como um mestre dando sábios conselhos. Há lições que só aprendemos quando as enfrentamos. Não importa qual estável, organizada e segura seja a sua vida. Jamais confie em elementos humanos, terrenos, para a sua segurança. Somente o Senhor Deus é uma rocha eterna, um refúgio seguro. Deus concede firmeza e estabilidade. No versículo 7 diz assim: Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Após declarar que enquanto estava bem, pensou que jamais seria abalado, o salmista reconhece que o favor de Deus é quem nos dá segurança. Ele não atribuiu a sorte, a medicina, embora seja útil, mas não nesse caso, ou a causalidade. O Senhor Deus é agora mais do que nunca a rocha de sustento para o salmista. Suas orações foram ouvidas e ele está confiante. Oração, súplica, clamor. No versículo 8 diz assim: A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia.
Este salmo nos mostra que a oração do salmista foi acompanhada de choro intenso, humilhação e súplica. Com o surgimento da enfermidade, ele viu quão frágil era a estrutura em que ele vivia. A dificuldade, dentre tantas coisas, o deixou mais humilde. Por que o salmista não quer a morte no Salmo 30? Na época em que o salmo foi escrito, a eternidade não era contemplada como é revelada por Jesus. Para eles, a morte representava o fim. Durante o período de clamor, com entendimento que tinha de Deus, o salmista lhe pergunta no versículo 9: Se eu morrer e eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ele não se conforma com a morte, enquanto crê e confia profundamente em Deus. A sua maior agonia é que, sendo curado, ele testemunharia para todos a fidelidade de Deus, o que resultaria em muita glória para ele. O salmista tinha em mente que seu corpo virando pó, Deus deixaria de ser louvado por ele. Isso é formidável. Ainda, o salmista pede para ser ouvido. No versículo 10 diz assim: Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. O Senhor Deus ouviu do salmista um clamor cheio de humildade e dependência. Agora o salmista tem claro em sua consciência que somente a compaixão de Deus podia livrá-lo do mal. Por isso, ele exalta a misericórdia do Senhor. Ele sabe que Deus é bom. Outro ponto: dança, alegria e louvor. No versículo 11 diz assim: Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. O escritor deste salmo começa e termina com ações de graças. O estado de espírito dele está agora completamente transformado. O choro se transformou em danças de alegria. As vestes de lamentação, comumente usadas em momentos de clamor e súplica, foram mudadas por vestes alegres, de louvor e de gratidão. As súplicas intensas do Antigo Testamento eram acompanhadas por lamentações. Essas lamentações foram substituídas pelos graciosos movimentos da dança, louvor e alegria. A promessa do salmista. O relato do Salmo 30 nos mostra que o escritor estava doente e ia morrer. Seu problema era sério e não havia solução terrena para ele. Então ele orou, fez um voto e uma promessa ao Senhor. Obteve o que queria, foi salvo da morte precoce. Agora ele se propõe a louvar continuamente ao seu Deus, conforme diz no versículo 12. Para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Não há timidez que o impeça, não há cansaço que lhe faça parar. Como prometeu, ele vai louvar ao Senhor para sempre. Concluindo o Salmo 30. Não se deixe abater por más notícias, ou seja, por inimigos, por piores que sejam. Desenvolva um relacionamento sincero com o Senhor e apresente a Ele suas necessidades. Este salmo é uma prova de que o Senhor Deus ouve o clamor de seus servos. Além do mais, o Senhor Jesus é poderoso para nos salvar de toda e qualquer situação. Deus te abençoe.